Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Chegamos então na última lição desse quarto trimestre de 2025, cujo tema é preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. 28 de dezembro de 2025. E nós vamos então ler o nosso textuário que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e versículo de número 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. E a verdade prática declara: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, que é o corpo, alma e espírito, habitaremos para sempre com Ele no céu. Corpo integral é isso, é que Deus vai transformar também o nosso corpo, graças a Deus, para ser igual a Ele. E isso é o que diz o versículo 21 de Filipenses 3, 21, que fala, a nossa cidade está no céu, ou diz o textuário, onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Aí o versículo 21 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu, o quê? Glorioso. Por isso que é integral, é espírito, alma e corpo. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, e também na primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Eu quero convidar os irmãos para reverentemente se colocarem de pé para lermos, voz alta, audivelmente, essa leitura bíblica em classe, iniciando pela carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Leiamos: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Oremos. Pai maravilhoso, Deus santo, Deus eterno, uma vez mais te damos graças, no nome do Senhor Jesus, te adoramos nessa manhã, te agradecemos pela leitura da tua santa e bendita palavra,
que produz vida e santificação em nossos corações. Abençoa, Senhor, o decorrer dessa lição, que possamos crescer na graça e no entendimento de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos por tal privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Bem, então a lição que nós vamos estudar nessa manhã é a última lição, a 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Existem 3 objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica. O que é a esperança escatológica? A esperança escatológica vem da palavrinha grega, escatologia, né, que é escatolos, que é últimos tempos, e logia, estudo, o estudo dos últimos tempos. Então, a esperança dos últimos tempos, né, ou seja, a volta do Senhor, é fundamentada para uma vida de santificação, conforme você compreende que o Senhor Jesus está próximo para vir buscar a sua igreja. Você vai viver uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito, ou na ordem de 1 Tessalonicenses 5:23, que fala espírito, alma e corpo. A santificação de Deus inicia pelo nosso interior. Segundo objetivo, alertar o aluno, ou exortar o aluno sobre os desvios das teologias modernas, teologias atuais, especialmente difundidas pelas redes sociais, que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. Então, os líderes religiosos hoje, eles estão muito ligados ao secularismo, então eles dizem que é proibido proibir. Mas Deus proíbe muitas coisas, sim. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, falou muitas vezes, ele proibiu. Então, não é proibido proibir, é proibido ficar proibindo coisas que não tem pé nem cabeça, que não tem fundamento. Mas a Bíblia tem situações que ela proíbe, claramente. Então, esse tipo de discurso religioso tem enfraquecido a doutrina da santificação, e também essas igrejas não falam do iminente retorno de Cristo. Não fala. Ainda hoje, na minha meditação matinal, eu estava lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, e ali tem algumas parábolas do Senhor Jesus. E ele fala, entre as parábolas, está a parábola do joio e do trigo. E ele fala claramente que os anjos virão para colher o joio para jogar no inferno, para condenação, porque o trigo ele vai recolher para o celeiro. Tá? Então, ele fala de juízo. Então, o discurso de Jesus é um discurso contínuo sobre o juízo, alertando as pessoas. Mas, hoje, no discurso moderno, não se fala mais de condenação eterna, não se fala de inferno, porque vai ofender. Então, você não fala da condenação, a pessoa não tem mais, nem sabe mais, está salvo do quê? Nem sabe por que está sendo salvo. Ora, se Jesus morreu na cruz do Calvário, se o Pai enviou seu único filho, poderia qualquer homem ter resolvido o nosso problema, né? Por exemplo, Moisés, o homem falava face a face com Deus, não é uma pessoa extraordinária, Moisés, poderia ter resolvido o nosso problema, não resolveu. Vamos pegar o profeta Isaías, profeta santo, profetizou coisas extraordinárias que se cumprem hoje, inclusive, não resolveu. Então vamos pegar João Batista, que segundo Jesus não teve nenhum homem igual João Batista, nascido de mulher, não teve, igual João Batista não teve, e não resolveu o nosso problema. Então precisou Deus enviar o seu filho, o único da sua espécie, para se fazer carne. Isso é um dos motivos que nós celebramos o Natal, o Verbo se fez carne, e derramou seu sangue. Mas para que ele derramou seu sangue? Se fosse uma salvaçãozinha de nada? Isso é só uma questãozinha de... Irmão, é uma questão de eternidade, da sua alma ser salva ou eternamente sofrer no lago de fogo preparado para o diabo. O inferno não foi preparado para nós.
O inferno, as regiões inferiores, o fogo, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas Deus quer nos livrar dessa condenação. Então, para Jesus ter morrido na cruz do Calvário, é uma grande salvação. As pessoas não têm noção, porque elas se baseiam só nessa terra. Não, a pessoa acha que é só isso, se resume a isso. Não, resume-se na eternidade. Então, a coisa é muito mais profunda. E é por isso que nós temos que valorizar. E Paulo fala muito sobre tão grande salvação, né? O escritor aos Hebreus fala: o que será de nós se não atentarmos a tão grande salvação? Pedro fala que não foi com ouro e nem prata, mas foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Então, a crença em Jesus, a fé em Jesus é fundamental, mas se entender do que ele está nos salvando. Porque se morreu, acabou, então ele não está salvando de nada, irmão. Se morreu, acabou, para que precisa de Salvador? Um dia eu falei isso para uma senhora que foi em casa desse movimento Testemunha de Jeová, e ela falou sobre o reino, sobre o leão comer palha com o urso, sobre o urso panda, mostrou até uma foto com o urso panda, uma melancia, tudo. Ela falou: você não quer morar nessa terra? Eu falei: eu não. Ela levou um choque. Como assim você não quer morar na terra? Eu falei: não, eu não quero não. A senhora não falou que morreu, acabou? Eu já conhecia a história delas, né? Morreu, acabou. Eu falei: então, eu não quero. Aí ela olhou para a moça que estava lá e falou: ai Maria, ele não quer morar no paraíso. Ela falou para ele, que ela ficou espantada. Mas o senhor não quer morar aqui na terra? Eu falei: não quero. A senhora não falou que morreu, acabou? Eu quero acabar. Simplesmente acabar. Mas as coisas não são assim. Eu peguei a Bíblia para ela e falei: olha o problema aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Não acabou não. E fui mostrando para ela, então isso significa salvação. Ela não sabia o que era salvação. Ela não sabia o que era nascer de novo. Não sabia nada dessas coisas. Fiquei um tempão falando com ela, explicando o que significa o grande amor de Deus. Agora você acha que vai se resumir só nisso, irmão? Se fosse nisso, qualquer profeta tinha resolvido o nosso problema. Qualquer profeta. E não precisa ser um profetão não, hein? Não precisa ser um Moisés, não. Qualquer profeta resolveria o nosso problema, se o nosso problema resumisse só aqui na terra. Tem até político bom. Quando o Maluf foi candidato, o Maluf falou que ia resolver todos os problemas do estado de São Paulo. Até um dia o pastor falou: é melhor nem votar nele, senão já vai começar o milênio aqui que ele falava que ia resolver tudo. De fato, fez muita coisa mesmo. Acho que as grandes vias aqui do país, etc., né? São Paulo. Mas não se resume a isso, não são coisas terrenas, efêmeras, passageiras. É salvação da sua alma eternamente. Isso que é a grande salvação. Então, cuidado com essas doutrinas modernas que falam muito da carne, da prosperidade, daqui na terra mesmo, que essas coisas são finitas, efêmeras e passageiras. Paulo diz assim que as coisas celestiais não se comparam com as tribulações desse presente século. Então, que Deus nos ajude a não perder essa visão bíblica da santificação e da esperança. E o terceiro tópico: ensinar que a santificação deve abranger todo ser. Então a santificação, ela inicia no espírito, alma e corpo. Então não é só o interior ou só a aparência. Precisa tomar cuidado com os extremos. Mas a santificação é uma doutrina contínua que nos prepara para a vinda ou a volta eminente do Senhor Jesus Cristo. Então é sério isso, precisamos ter temor de Deus, cada dia que vivemos nessa sociedade terrena. Vamos pensar um pouquinho sobre Filipenses 3:20, que é um versículo muito importante. Eu sugestiono que você grifa aí na sua Bíblia. Olha só o que diz: mas a nossa cidade, isso Paulo está falando para a igreja que está em Filipos, mas todas as igrejas leram essas cartas, porque se referia a todo cristão nascido de novo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador. O Salvador nós estamos esperando aonde? Do céu. Nós estamos esperando o Senhor Jesus vir das nuvens do céu, vir arrebatar a igreja, para levar-nos para o céu. Então Filipenses 3:20 está claro. Irmão, eu já vi cada pregação sem nexo, principalmente na rede social que acontece isso, né? É gente falando que
que a Bíblia não fala que nós vamos morar no céu, que nós vamos morar na terra mesmo, inventam cada coisa, mas eu fico com o que diz a palavra de Deus, eu fico com o que está escrito aqui, que Paulo escreveu aos cristãos de Filipos, mas a nossa cidade está nos céus. Agora, por que Paulo escreveu dessa maneira para os filipenses? Filipos era conhecida como a pequena Roma. Os cidadãos de Filipos tinham cidadania romana, eles tinham essa cidadania, e Paulo, conhecedor deste contexto social, vai dizer, ó, assim como você mora em Filipos, mas você tem cidadania lá da sede do império, que é Roma, assim também são os cristãos, eles estão nesse mundo, mas a cidadania dele é do céu, a vida dele vai voltar lá para o céu. Essa é a comparação que os filipenses entenderam muito bem, quando Paulo se referiu dessa maneira, nesse terceiro capítulo. Agora, preste atenção em um detalhe. O contexto do nosso textuário está no capítulo 3 e no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Está no capítulo 3, nos 21 versículos, é o contexto do nosso versículo, nosso textuário, que é 3:20, e também entre os versículos 1 a 9. Tá? A exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todo o fruto do Espírito. Qual foi o maior problema da igreja primitiva? Hoje nós temos um monte, né, irmãos? Jesus amado. É muita tecnologia, né? Então hoje nós temos um monte de heresias e tanta coisa. Mas naquela época primitiva também tinha. Os irmãos pensam, sabe qual é o nosso problema? Eu falei isso no culto de Santa Ceia do Senhor Jesus, aqui na última Santa Ceia nossa, no terceiro sábado. Nós temos o costume de romantizar a igreja primitiva. Não, a igreja primitiva é tudo. Isso é normal em qualquer segmento. E como eu sou da área de história, eu observo os muçulmanos fazendo isso, romantizando a época de Maomé. Foi uma das épocas mais terríveis que existiram. Maomé hoje, se ele fosse julgado, ele seria considerado um genocida. Ele exterminou tribos inteiras na Península Arábica para impor o islamismo. Mas tem um contexto histórico, né? Então, dentro desse contexto, mas não é só Maomé não, teve o próprio Lutero. Lutero, na revolta dos camponeses, ele mandou matar todo mundo. O Calvino mandou matar uma pessoa, me fugiu o nome, né? Seveto, me fugiu o nome dele, só porque ele discordou da Trindade. Se você matar outra pessoa porque discorda de uma questão doutrinária, então cuidado, não romantize não, porque o ser humano é ser humano, e pecado é pecado, irmão. Não, irmão, na igreja primitiva era perfeito. Claro que não era. Tudo, por isso Paulo chamar atenção. Leia 1 Coríntios 11. Paulo chamando atenção por causa do culto da ceia, que nós lemos todas as vezes aqui quando tem Santa Ceia. Ali é uma exortação, irmão, e a gente aproveita a parte boa da organização do culto, mas ali tem uma exortação àqueles irmãos. Isso não vos louvo. Paulo fala, isso não vos louvo, porque tem gente que come tudo primeiro a comida, uns até embriagam. Tem gente que pensa que a ceia era de suco de uva, que nem nós aqui. Não era não, irmão. Tinha gente que ficava embriagado, nunca vi ninguém ficar embriagado por causa de suco de uva. Então, é uma coisa, nós precisamos parar de romantizar. Agora, eu preciso aprender com ela. O que ocorreu com a igreja primitiva é pedagógico para mim hoje, para eu não cometer os mesmos erros. Essa é a questão. E nesse caso, Paulo está exortando a igreja de Filipos, mas é a igreja amada. A igreja de Filipos é aquela que contribuía com Paulo. A igreja de Paulo fala, eu me alegro todas as vezes que eu penso em vocês, em Filipos. Não é uma coisa linda? Isso no primeiro capítulo. Mas olha aqui no capítulo 3 e no capítulo 4. É uma exortação contra os maus, para vocês tomarem cuidado com os maus obreiros e cultivar o fruto do Espírito. Em outras palavras, hoje é diferente? Claro que não, está cheio de mau obreiro, irmão. Gente está dando mau testemunho. Cada rolo que tem, se entrar nas redes sociais, você vai ficar escandalizado. Cada pastor, que a gente chama aqui em São Paulo de nó cego, né? Nó cego, você não consegue desenrolar. É cada uma, mas eu tenho essa consciência que Paulo exortou para a gente não ficar olhando esses maus obreiros, mau testemunho,
Para de olhar para isso. Você tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Engraçado que as pessoas nunca pegam os bons exemplos, né? Eles sempre querem pegar os maus exemplos. Isso não é nem... Eu nem vou falar espiritualmente agora, eu vou falar psicologicamente. Sabe o que a psicologia fala? E hoje eu dei uma resposta dessa para uma pessoa que escreveu para mim. As pessoas projetam em você os seus defeitos. Só porque ela é ladrão, o ladrão pensa só porque o ladrão é ladrão, ele pensa que todo mundo é ladrão. Não. Você chegar na cadeia, o ladrão pensa que todo mundo é ladrão, só porque ele é. Isso você vê também com as pessoas que têm práticas sexuais ilícitas. Só porque é infiel, pensa que todo mundo é infiel. Eu lembro uma vez eu estava dando aula aqui na escola estadual, na hora do intervalo, e a maioria eram mulheres, professoras, né? Eu quietinho, tomando meu cafezinho ali, não estava mexendo com ninguém. E as professoras falando, eu não acredito em marido fiel. Só tinha eu de homem lá, irmão. Porque homem é tudo infiel. E falou tanta coisa. E eu quietinho com meu cafezinho, não é comigo, irmão. Eu não tenho que entrar em conversa que não é minha. Mas ela teve que provar. Não é, professor Alberto. Eu parei minha xicrinha, olhei para ela e falei assim, não é. Se o seu marido é infiel, o problema é seu. Se cuide, busca a Deus e tal. Mas não é o meu caso. Eu tenho compromisso com Deus. Eu creio no sangue de Jesus. Preguei a palavra, a mulher ficou assustada. Que é isso, irmão? Só porque a pessoa é atrapalhada, pensa que você é também? Isso a psicologia explica, viu? Isso é psicologia. As pessoas projetam em você os seus defeitos. Então, não me vem com essa não. Não vem querer projetar em mim os seus defeitos, não. Que história é essa? Né? Então, sempre teve maus obreiros, não se iluda. Agora, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, orienta a igreja para se guardar, não aceitar isso, irmão. A pessoa não dá fruto nenhum, você vai aceitar o que ele fala, ou o que ela fala? Mas eu fiquei arrepiado. Mas onde está escrito na Bíblia que quando você fica arrepiado é de Deus? Aonde está escrito isso na Bíblia, irmão? Outro dia um da CCB falou para mim, não, mas eu senti, eu era da Assembleia, não sei quantos anos foi da Assembleia. Aí cheguei lá e eu senti, a hora que tocou na orquestra, eu senti. Eu falei, você sentiu? Mas o profeta Jeremias fala que enganoso é o coração do homem e perverso, mais do que todas as coisas. Você sentiu? Mas Paulo sentiu de apedrejar Estevão. E ele estava certo? Você sentiu? Quando toca o hino nacional, eu sinto também. Mas é nacionalismo. Então cuidado com o que você sente. Sabe essa história de mãe, estou arrepiado. Eu já acho meio estranho isso. Que é sentimento da carne, é arrepio. Precisa ter lá na alma, mudança de caráter, de espírito. Tem um monte de gente que vive arrepiado e vive adulterando, vive no pecado, vive na blasfêmia, irmão. Mas vive se arrepiando, é impressionante. Então que Deus nos ajude a nos guardarmos dos falsos obreiros. E arrepio não é sinal de espiritualidade, hein? Cuidado. A expectativa de irmos para o céu não é uma atitude escapista, não. Falar, irmão, quer ir para o céu porque você vive numa miséria aqui na terra, né? Sua família é toda atrapalhada, é filho drogado, é gente na cadeia, então você quer ir para o céu, você quer escapar. Não, não é isso. Embora seja isso também para alguns. Eu já vi irmãos falar, irmão, meu negócio é o céu, não adianta, eu estou aqui, não adianta, não tem mais nada para mim. Eu já ouvi isso também. Mas não se trata de escapismo. Porque quando você está bem, você também quer ir para o céu, a mesma coisa, né? Então, qual que é essa certeza celestial que nós temos? Porque nós somos do céu. Foi o sopro de Deus que nos formou. Então nós temos a esperança celestial, porque nós temos certeza da realização do propósito de Deus para os salvos. E o apóstolo Paulo, e eu quero ler com os irmãos aqui esse versículo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vocês entendem isso que ele está querendo dizer? Pessoa que só espera nas coisas desse mundo, efêmeras, é o mais miserável do que todos os homens. Mas, contrariando a Bíblia, tem um monte de gente hoje, irmão, que quer morar na terra, contrariando a Bíblia, explicitamente, querem morar na terra de todo jeito. Essas pessoas foram vítimas
de seitas religiosas que se dizem cristãs, mas não são, que não tem Cristo como pedra angular. São grupos muito bem organizados, muito bonitinhos, sabe? Pode observar que as seitas, elas se esforçam muito em termos de perfeição. Pode ver, eles têm essa tendência de querer mostrar uma coisa, porque não é obra do Espírito Santo, é obra de homem. Então vem com aquela ideia de perfeição. Irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo. E outras heresias que manipulam a verdade com astúcia e carnalidade. Por quê? Porque alimentar a pessoa para a pessoa ficar nessa terra mesmo é alimentar a carne, o ego da pessoa. Porque a nossa carne quer ficar na terra assim. Se depender da nossa carne, a gente não faz nada, tá? Porque a carne é terrível. Esses grupos religiosos, sectários, acham que salvação é só ali, se intitulam como sendo a arca, se intitula como sendo o caminho. Eles tomam são exclusivismo religioso, porque a salvação é monopólio daquele grupo, é o monopólio deles. Para ser salvo você tem que fazer a regra que eles estabelecem. Isso é uma característica clara de seita religiosa. Quer descobrir se um movimento é uma seita religiosa? Exclusivismo religioso. Acha que só seguir meia regra de regras aí, meia dúzia de regras, você está salvo. Não, salvação não é assim. Salvação é na pessoa do Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Em Jesus que está a salvação. Então, mas essas pessoas têm esse espírito. Mas por que será que essa gente deseja tanto morar na terra? O que acontece com essas pessoas? Por que atacam tanto o ensino bíblico da morada celestial? Vivem aí papagaiando pelas casas. Não, porque você vai morar na terra, você tem que morar na terra. Chegou uma lá em casa, irmão, tocou lá o interfone. Eu falei, pois não, eu já sabia, eu vi ali pelo vídeo, eu já sabia quem era. Aí as duas lá tocaram e falaram assim para mim, eu queria falar para o senhor sobre a água. Eu falei, por que vocês são da Sanasa? Eu sabia que não era, né? Só para... Ainda eu brinquei, vocês são da Sanasa ou são testemunha de Jeová? Nós estamos... Eu falei, tá bom, educadamente, mas eu tirei um sarrinho, né? Todo vem pegando negócio de ecossistema, Sanasa, água. Não, o assunto é o sangue de Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Olha a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pedro pregou arrependimento. Você precisa confessar os seus pecados, ser liberto pelos méritos de Jesus. Agora vem falar de água, de tratamento. Tudo bem, isso você aprende na escola, irmão. Você já pensou você vir na igreja e ficar aprendendo assuntos que não tem nada a ver? Aqui é salvação, é falar de Jesus, o Salvador, o presente de Deus, o verbo que se fez carne, os dons do Espírito Santo. Isso é a igreja. Por que insiste tanto na vida terrena? Por que querem tanto ficar na terra? Bom, acho que primeiramente a indicação mais forte que temos, por que essas pessoas pensam assim? Porque isso faz parte da natureza do homem carnal. Porque o homem carnal ama a matéria-prima do que ele é feito. Claro que gosta da terra, é feito do pó da terra. Lógico que você ama do que você foi feito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, declara assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então as pessoas que amam a terra, os amantes da terra, amam a sua própria natureza, do que ele é feito, da matéria-prima do que é feito. A Bíblia declara que o homem foi feito do pó da terra. Daí o homem carnal desejar, amar, lutar para viver com a sua própria matéria-prima. Ou seja, deseja viver na terra do qual foi tirado, formado. Então ama a terra, porque é da terra, né, irmão? Uma das primeiras divindades pagãs da humanidade, sabe quem foi? A deusa terra, a Gea. Da onde vem o termo moderno hoje? Geografia. Isso é uma palavra grega. Gea é a terra, e grafia é escrita da terra. Isso que significa geografia. E uma das primeiras divindades foi a mãe terra, que está sendo ressuscitada agora, hein? Chamado Wiccas. Já viram os movimentos Wicca? Bruxas.
que adoram a natureza, ficar no meio da floresta, no rio, sabe, invocando espíritos, tem o amor pela terra. Isso está sendo, voltando novamente esse espírito. Porém, o novo homem, a pessoa que aceitou a Jesus como Salvador, que conhece a Bíblia, vamos ler o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler com calma, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 47. Nós vamos ler até o 53, grifa aí na sua Bíblia, porque Paulo responde isso, porque na época dele já tinha gente assim. Olha só o que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, declara: o primeiro homem formado da terra é terreno. Olha só, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. A palavra dormir é a maneira elegante de dizer morrer, dormição do corpo. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Para que ocorre esse fenômeno? Esse milagre? Por que o seu corpo precisa ser transformado se você fosse morar na terra mesmo? O seu corpo vai ser transformado porque é uma outra realidade, não é mais terrena. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo escreve: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que ele está falando? Está falando se você morrer, está falando do seu corpo. Sabemos que, nós não sabemos disso, que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna. Na onde? Nos céus. É nos céus. É para isso que ele nos fez. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido ou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é falecer, morrer, para estar com Cristo. Quer dizer, o corpo ia morrer, mas a alma e o espírito estaria com Cristo. E sabe o que ele diz no final? O que é incomparavelmente melhor. Quer dizer, não tem comparação estar com Cristo. Então o apóstolo Paulo declara explicitamente que os amantes das coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo. Vamos ler? Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha, na última Santa Ceia aqui, no Jardim Nova Europa, aqui em Campinas, eu ministrei aqui sobre pensai nas coisas que são de cima.
Os amantes da terra só pensam nas coisas que estão de baixo. Eles vão contra o ensinamento da palavra de Deus. Os cristãos pensam nas coisas celestiais. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, que é o texto que eu li aqui para os irmãos também, na ministração da Santa Ceia, da última ceia. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1, 2. Olha o que diz então agora o nosso textuário, que nós estamos estudando. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra cidade aqui, ou então pátria, o nosso lar, é do grego politeuma, polipolis, né? Politeuma significa comunidade, estado, significa até mesmo cidadania. O que aprendemos com esse versículo, com esse nosso textuário de Filipenses 3:20, é que o país de onde verdadeiramente somos é o céu. Nós somos cidadãos de duas pátrias. Você é cidadão aqui do Brasil e você é cidadão do céu. Dupla cidadania você tem, tá? Aqui não está em foco o reino a ser estabelecido na terra, lá de Apocalipse capítulo 20, do milênio, o reino messiano, o reino milenar, o reino messiânico, mas sim o céu aqui. Assim como os habitantes de Filipos, colônia de Roma, eram cidadãos da longínqua Roma, a cidade imperial, sede do grandioso Império Romano. Embora eles morassem em Filipos, eram cidadãos de outra pátria, que é o Império Romano. Então Paulo faz uma analogia. Assim também os crentes em Jesus Cristo, embora estejam morando neste mundo, são cidadãos de um país maravilhoso chamado céu. Então você pode comparar com Efésios capítulo 2, 19, você comparar com o nosso textuário de Filipenses 3:20. Portanto, no que nós somos? Peregrinos na terra. O caminho do nosso país para a cidade celestial. Ontem teve o culto fúnebre do pastor Laudelino ali de Vila Padre Anchieta, um pastor muito querido, pai do pastor Dorival, da irmã Helenice, da irmã Lucimeire, ali de Vila Padre Anchieta. E ele, acho que tinha já os seus 97, 98 anos, mas um homem muito sóbrio, um pastor muito agradável. Não era sempre que ele podia ir para o culto, tudo. E ontem foi o culto fúnebre dele, terminou a cidadania terrena dele, né? E eu disse para a irmã Lucimeire, que é a filha dele, uma frase que eu sempre digo, mas não é uma frase de efeito, é algo que realmente a gente vê a base bíblica, que é as pessoas que a gente ama, que nós amamos, elas nunca morrem, elas apenas partem antes de nós. É uma viagem, é como literalmente. É assim que eu sinto em relação às pessoas que eu tenho para mim, pessoas queridas que partiram. Para mim, por exemplo, o meu sogro, o irmão Eliazar, todo Natal ele estava conosco ali, participava. A gente sente a falta, porque eu sei onde ele sentava ali do meu lado, tudo. Você sente a falta. Mas para mim, ele foi fazer uma viagem. Ele está lá seguro, nas mãos do Senhor. Isso é que nos conforta. Então, os irmãos deram até breve a ele, né? Eu não pude ir, esses últimos, desde o Natal. A Renata teve um cálculo renal, né? Bem forte, ela sofreu muito esses dias de festas, desde de 24 para 25, ela já estava sentindo muita dor. E eu acabei passando esses dias lá no Centro Médico de Campinas,
fez todos os exames, e até que descobriu que tinha uma pedrinha, né? Aí precisou tomar remédio, e nenhum remédio contra a dor passava, tanta dor que ela sentiu, né? Mas graças a Deus ela expeliu a pedrinha, agora está repousando, está bem. Eu acho que devido a isso ela acabou tendo uma infecção urinária também, mas já está com antibiótico, está se recuperando, né? Então eu não pude ir para lugar nenhum, mas eu tenho essa noção. Eu mandei uma mensagem para a família, né, expressando minha condolência, mas crendo o quê? Que a morte é o sono do corpo passageiro, como a pessoa foi fazer uma viagem no céu, e nós vamos encontrar com ela lá. Nós também vamos, no tempo apropriado do Senhor. Céus está no plural, né, nos céus, porque está em pauta as moradas celestiais, as mansões celestiais, ou regiões celestiais. As habitações celestiais possuem as seguintes características. Primeiro, é o local da habitação de Deus Pai e de Deus Filho. Nós vamos estudar no próximo trimestre sobre essa doutrina bíblica do único Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode ver isso em Efésios 1:20. Segundo lugar, é o local da morada dos remidos, onde os remidos estão, todos que foram lavados pelo sangue de Jesus e partiram primeiro. Você pode ler isso em Efésios 2:6. 3, é o local da habitação dos seres angelicais, eles moram no céu. Efésios 3:10. 4, lugares celestiais. O apóstolo Paulo faz menção do terceiro céu. Você pode ler isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2. 5, mansões celestiais. O Senhor Jesus fala das mansões celestiais em João 14:2. Ele fala que ia preparar lugar para nós, e nesse local estaria então o nosso destino. Aliás, o Senhor Jesus diz isso, né? Para que onde eu esteja, estejai vós também. E o Senhor Jesus está no céu. E o final do nosso textuário declara: de onde também aguardamos o Salvador. O apóstolo Paulo aqui está falando da parousia. Parousia é a palavra grega para vinda fisicamente de Jesus. Esta era a esperança de Paulo. O apóstolo Paulo esperava viver fisicamente até o segundo advento de Cristo. Ele fala isso com muita esperança. Essa esperança de que a qualquer momento o Senhor voltará servia de força poderosa, e é o motivo de muitos crentes de todos os séculos a estarem fielmente esperando o Senhor. Apocalipse fecha dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o fechamento do último livro do Novo Testamento. Então aparece aqui a palavra aguardamos, do grego apekedekomai, significa esperar com ansiedade. O mesmo termo é usado em Hebreus 8:19, para indicar intensa expectativa, uma expectativa ardente. Normalmente esse vocábulo está associado à expectativa de bênçãos, de manifestações celestiais. Então os crentes em Jesus Cristo devem estar aguardando com intensidade, com expectativa, com ardor no coração, o retorno do Senhor Jesus dos céus. É o que diz o próximo versículo, que nós estamos estudando o textuário, que é Filipenses 3:20. Olha o 21. O qual transformará o nosso corpo, o corpo da nossa humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E 1 Tessalonicenses, agora é uma outra igreja, não é mais Filipos, é Tessalônica, capítulo 41, versículo 17, parte B, está escrito: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Só que ele fala que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e assim estaremos para sempre com o Senhor no céu. Então a Bíblia declara
que a trajetória ou as trajetórias do povo hebreu, lá do antigo concerto, são figuras e sombras para o povo do novo concerto. É isso que Paulo fala, mas é isso também que você encontra na carta aos Hebreus. Os Hebreus, ele fala muito disso, que aqueles rituais, tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Há um bispo do 3º século, chamado Irineu de Lyon, que escreveu uma obra muito bonita, chamada Pedagogia Divina, que ele trabalha esse conceito, que tudo que foi escrito no Antigo Testamento são o quê? Metáforas, ilustrações para o nosso bem, são figuras. Então eu quero que você grife na sua Bíblia com calma, Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, e depois 13 a 16, olha só o que diz. Em outras palavras, antes de você grifar, Abraão tem esperança celestial. Mas Abraão, irmão, mas ele nem conheceu Jesus, ele nem conheceu Paulo. Mas ele tinha esperança celestial. É isso que está escrito nos Hebreus. Vamos ler? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Isso é o que está escrito em Hebreus 11, 8, 10. Agora, vamos ler a partir do versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos os patriarcas sabiam que eram peregrinos na terra, porque os que isto dizem, claramente, mostram que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Ou seja, Abraão está sendo peregrino, Isaque e Jacó, na terra de Canaã. Eles poderiam voltar para Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus seria o equivalente ao seguinte: você está lá aqui no local árido, difícil, e você fala, eu vou voltar para Campinas. É a mesma coisa, Abraão estava lá, na Canaã, ele poderia ter voltado. Muito melhor, Ur dos Caldeus, muito mais sofisticado, poderia ter voltado. Olha, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora olha o fechamento, versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Portanto, os patriarcas tinham esperanças celestiais, de acordo com Hebreus capítulo 11. Portanto, a promessa de habitar na terra prometida era a sombra da verdadeira habitação que Deus prometeu aos fiéis, que é o céu. Hebreus 10, 1a, parte A, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Portanto, podemos seguramente confiar nas palavras consoladoras e cheias de esperança da Bíblia Sagrada. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, irmãos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos sempre com o Senhor. 2 Coríntios 5:2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Está aí, irmãos. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A promessa de nossa entrada no céu é uma realidade. Enoque e Elias foram levados para o céu. Foram arrebatados, 2 tipos de arrebatamento. O apóstolo Paulo foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis. Por fim, Paulo afirma que todos os redimidos em Cristo estarão eternamente no lar celeste, revestido de um corpo glorioso, graças a Deus. Portanto, irmãos, a Bíblia fala demais da esperança celestial. Aí vem esses grupos pegando versículos que falam a respeito do milênio, que fala a respeito da vida aqui com Cristo reinando, mas isso é 1000 anos, irmão. Então confunde vida eterna com milênio. Todos os versículos que as pessoas usam, que parece que você vai morar na terra, se refere ao milênio, não tem nada a ver com a esperança eterna dos céus. Então não pode pegar versículos da Bíblia que se refere ao milênio para dizer que a vida é eterna. Isso aí é um erro grosseiro, falsa homilética, falsa interpretação da palavra do Senhor. Portanto, a lição de número 13, preparando o corpo, alma e o espírito para a eternidade. Introdução. Ao longo então desse trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Na verdade, em outubro se trabalhou sobre o corpo, novembro sobre a alma, e dezembro se fechou com o espírito, né? Esse foi, na nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade. O homem é um ser só, mas ele é formado de espírito, alma e corpo. Nessa lição nós vamos concluir então enfatizando o propósito da santificação na perspectiva das doutrinas das últimas coisas, que é a escatologia. Então vamos lá. Qual é a palavra-chave dessa lição 13? A palavra-chave é a palavra santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Primeiro tópico dessa lição, preservando a esperança escatológica, ou seja, a volta de Cristo. 1.1, alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida em santificação integral é a esperança de morarmos no céu com Cristo, da volta de Cristo para nos levarmos de volta para casa. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a volta de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo, de ver uma vida no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Sabendo disso, o nosso inimigo sempre repete a mesma estratégia adotada lá no Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida por Deus Pai, o Criador. O conceito mais comum do pecado é o quê? Errar o alvo. Uma vez, John Wesley escreveu para sua mãe, Susana Wesley, e perguntou: mamãe, o que é pecado? E a Susana Wesley respondeu para ele: tudo aquilo que tira sua comunhão com Deus. Olha que resposta interessante. Tudo isso é pecado, tudo que te afasta de Deus é pecado. Então a nova vida em Cristo é uma correção de alvo, visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva terrena e finita e nos sintonizar, trazer-nos a comunhão com o propósito divino e eterno. Segundo subtópico do tópico primeiro, oposições à visão celestial. O Senhor Jesus enfrentou, aliás, 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater ensino errado. Jesus combateu os fariseus, combateu os saduceus, combateu os herodianos, combateu os incrédulos da sua época,
Paulo escreveu a carta aos Gálatas inteirinho para combater os judaizantes. Judas, no versículo 13, ele fala que queria falar sobre a salvação comum, teve por necessidade defender a fé que foi dada aos santos. Então 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater os falsos ensinos. O Senhor Jesus enfrentou terríveis oposições durante o seu ministério, a começar pelas tentações do próprio diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo a limites de conquistas terrenas apenas. Respondendo a Pilatos, o Senhor Jesus enfatizou: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Então o apóstolo Paulo travou grandes combates com os opositores, principalmente os gnósticos. Foi a grande heresia do 1º e 2º até o final do 3º século. Os gnósticos que insistiam em reduzir o evangelho a questões temporais. Hoje nós enfrentamos a famosa teoria da prosperidade. Muitas pessoas vêm para a igreja para ficar rica. Uma mentalidade muito pequena, né? Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã de uma vida apenas finita. Então ele vai declarar em 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Terceiro subtópico do tópico 1, inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Ele declara: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3:19. Eles eram o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Está em Filipenses 3:18. Diante disso, o apóstolo Paulo proclamou o nosso textuário. Ele declara: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:20 e 21. Há ensinos semelhantes na carta de Paulo aos Colossenses, na carta aos Tessalonicenses. Então você vê que não é uma doutrina específica de Filipenses, mas em todas as epístolas paulinas e outras epístolas também. Então o resumo do tópico 1, a esperança na eternidade com Cristo, fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Segundo tópico, perigos de teologias modernas. Primeiro subtópico do segundo tópico. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, materialista, reduzido a pautas de militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentados por atos meramente humanos. Quando teve uma turma que foi acampar lá no exército, teve irmão que nunca veio orar no ciclo de oração e nem no culto de quinta-feira, mas foi lá acampar em frente do exército. Tem alguma coisa errada com esse camarada, né, meu irmão? Não é possível, né? Não é possível, tem alguma coisa muito errada. Você não vem orar, não vem buscar o poder de Deus, não vem para você, mas vai acampar em frente do exército? Tenha dó, né, irmão? E ficou lá ainda. Ficou lá acampado, e teve a cara de pau de vir pedir cesta básica para mim ainda. Veio pedir ajuda ainda. Falei, mas de jeito nenhum. Se fosse para obra, eu te ajudaria. Mas para fazer esperança humana, por que você não fica orando? A Bíblia manda a gente orar. E diz que a loucura ali era tão coletivo, foi tão terrível, que diz que muitos deles ligavam o celular e ficavam fazendo assim com a luzinha à noite para vir alguma coisa acontecer, para fazer alguma coisa acontecer lá. Veja que isso aí já é a histeria coletiva. Você precisa ser sóbrio, irmão. Precisa ter responsabilidade com Deus. Você não é desse mundo. Pode participar, pode se envolver, está tudo certo, mas tem limites. Tá? Não seja dominado por ideologias do mundo, por ideologias políticas, por ideologias religiosas,
que Deus nos livre de toda manipulação, seja política, religiosa, social, econômica, que o Senhor Jesus, no sangue dele, nos livra de qualquer manipulação, amém, irmãos? Tá? Que Deus nos livre desses perigos ideológicos que tem por aí. É a era da difusão de uma teologia pública, que não confronta o pecado. Nossa, irmão, imagina Jesus encontrar meu Deus, já pensou ali em João capítulo 3, Jesus encontra e fala para ele: você precisa nascer de novo. Nicodemos, me fugiu o nome do Nicodemos. Encontra Nicodemos. Se Jesus fosse da teologia pública, o que Jesus ia falar quando Nicodemos falou: bom mestre, não sei o que, ô Nicodemos, você é um homem de Deus, porque era mesmo, você é um homem piedoso, você é um leitor da Bíblia, vem aqui meu amado, meu querido, dava um beijo nele, e parabenizava o Nicodemos, irmão. Essa é a teologia pública. Mas sabe o que Jesus falou? A teologia de Jesus confronta: você tem que nascer de novo, você precisa nascer da água, que é a palavra. Você precisa nascer do Espírito, a operação do Espírito Santo. Então a Bíblia confronta o pecador. Agora o camarada vem tudo arrebentado, cheio de adultério, chega na igreja: eis que vejo uma chave na tua mão. O camarada já está em adultério, é aí que ele continua em adultério mesmo. Eis que eu vejo uma porta. Não, sabe o que você tem que ver para ele? Arrependei-vos e convertei-vos, que o sangue de Jesus vai mudar o seu caráter, para você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Evangelho é transformação, evangelho é poder de Deus. Que história é essa? Que discursinho é esse, irmão? Fica só passando a mão na cabeça das pessoas. Está cheio essas igrejas de coaches, automotivação, que só cultiva o ego. Vou buscar a palavra, que a palavra vai me dar uma palavra. Palavra entra no seu quarto, fecha a sua porta, rasga o seu coração na presença de Jesus, abra sua Bíblia, que o Espírito Santo falará com você. Mas querem ser manipulados por homens. Aí vão buscar a palavra, vamos ver o que Deus vai falar para mim. Não lê a Bíblia, não vive uma vida de santidade, não ora, não se consagra. Vou buscar a palavra. Aí é enganado, depois ainda põe culpa em Deus ainda. Então essa é a vida miserável desse povo. É necessário nascer de novo, tem que ser confrontado pela Bíblia, e não ficar dependendo de homem. Eu tenho dó de pessoas que dependem de homens, depende do pastor pôr a mão na cabeça dele, depende do pastor. Pare, irmão, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Você tem que ter comunhão com Jesus, porque os homens passam, e você vai ficar na onde? Dependendo disso. Por isso tem um monte de gente morta espiritualmente, que depende de profecias, entre aspas, e vive uma vida de miserabilidade, né? Confunde, empobrece o sentido da relevância da fé, enfraquece a missão da igreja, sob o pretexto de levá-lo para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Tragédia. Enquanto tiver mais secularismo, haverá menos o quê? Poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir. Irmão, igreja é poder de Deus. Vem mais cedo para orar, vem buscar o batismo no Espírito Santo. Nós vamos orar assim para expulsar demônios, se houver necessidade, orar para Jesus curar, fazer maravilha. Isso é igreja. Então, irmão, fica inventando coisa, aí vem os problemas. Pregar o Evangelho, né? Tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Essa é a vontade de Deus. Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discurso do que por prática. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação volátil, oriunda dos canais mais voltados à cultura, à intelectualidade. São muitas vozes, né? Tem até um hino que as irmãs cantam, né? Eu preciso silenciar as vozes, né? Para ouvir a voz do Senhor. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas, alheias à nossa realidade. Vamos permanecer e praticando o Evangelho poderoso de Jesus. Qual é? Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus em breve voltará para nos levar para o céu. Quando se perde o senso da iminente volta do Senhor Jesus,
compromete-se o valor da santificação. Essas igrejas não falam mais de santificação não, irmão. Primeiro, tem umas que são radicais, dão um conjunto de regras. Você seguindo aquela regra, está resolvido o seu problema. Você nem sabe o que faz aquilo. Eu vi isso na escola. Era professor, dizia a pessoa assim, eu provocava. Por que você tem que fazer isso? Ah, porque a minha religião não permite. Falei, nossa, eu pensava comigo, escravo da religião, né? A religião não permite. Foi poucas pessoas que eu perguntei, falei, por que você anda dessa maneira? Porque eu amo Jesus. Jesus está dentro do meu coração e eu quero fazer a vontade dele. Parabéns. Porque essa nasceu de novo, né? Mas a maior parte, minha religião não permite, eu sou... Um dia, irmão, eu estava no exército, veja o que está estereotipado. Eu estava no exército, então faz muito tempo, né? E eu naquela época eu não comia feijão, eu não gostava de feijão. Hoje eu como, mas naquela época eu não gostava. E eu estava na fila, quando a pessoa foi dar o feijão, eu falei assim, não, eu não como feijão. O rapaz estava do meu lado, falou, você é daquela religião que não come feijão? Cara, nem, quer dizer, hoje, tudo a religião não permite. O cara é escravo, irmão, a minha religião não permite. Eu não tomo Coca-Cola, minha religião não permite. Que bobeira é essa, irmão? Seja liberto pelo sangue de Jesus. Se quiser fazer alguma coisa, faça para Deus, com amor, com alegria, interesse de coração. Agora, porque você é escravo? É escravo de regras religiosas, a religião não permite. Deus nos livre. 2.3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural, é o que mais existe hoje, e isso penetrou nas igrejas. Entrou nas igrejas, infelizmente, a própria teologia da prosperidade. Deixa eu fazer aqui uma reflexão rápida com vocês. Olha, irmão, de todas as pessoas que entram na igreja, pelo menos um grupo, não um grupo pequeno, às vezes tem um grupo grande, mas normalmente 10 a 5, 2% realmente fica rico. Vocês sabiam? Sabe por quê? Porque a pessoa entra na igreja, tem 4, 5, 6 mulheres, família, tudo enrolado, bebe uísque e tal. Aí aceita Jesus, se endireita, agora vai ter uma família só, já não vai beber essas coisas, não vai ficar por aí. Vai sobrar dinheiro, irmão, é óbvio. Pode observar, a pessoa aceita Jesus, a tendência é ele melhorar economicamente. Agora, tem gente que já tem uma vida equilibrada, materialmente. Ele aceita Jesus. Então essa história de que todo mundo vai ficar rico, isso não existe, irmão. Algumas vão ficar pela lógica social, claro. Não vai mais ficar usando dinheiro com bobagem. E essas igrejas pegam essas pessoas que são a exceção e transformam isso em regra, como se fosse todo mundo. Não vai ficar. Aí o que aconteceu? Aquela senhorinha, tadinha, que fez a fogueira de Israel, a fogueira santa, fez tudo quanto é tipo de coisa, e continua na mesma, continua, tadinha, na mesma situação, ela vai sair de lá. Por isso que essas igrejas da prosperidade começaram a diminuir. Por isso, porque na prática, não é verdade que todo mundo vai ficar rico, e não é mesmo. O que é a prosperidade da Bíblia? Salvação, fruto do Espírito, boa família, saúde mental, emocional e também material também, tá bom? Então cuidado com esses tipos de teoria. Paulo chamou essa gente de bestas, feras, né? Pessoas terríveis. Bom, como já acabou o nosso tempo, deixa eu aqui para o resuminho aqui, o resumo. Teologias seculares e distorcidas enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação. Bom, o final eu já comentei, né, que é o retorno, que nós temos que estar prontos para o retorno de Cristo e também uma santificação completa. Então eu já vou aqui para as considerações finais. O resumo do tópico 3 é: a santificação deve abranger todo o ser do crente como preparo integral para a vinda do Senhor. Então, pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo, que como peregrinos e forasteiros jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor. Cheguemo-nos inteiramente, diariamente a Ele e com inteira certeza de fé, confiando sempre no sacrifício expiatório, purificados, espírito e alma e corpo, permaneçamos então firmes. E ele fecha com o hino 300 da harpa: nossa esperança é a sua vinda. No fundo, eu vou fechar aqui com uma coisa muito simples.
gaste tudo aquilo que você não pode guardar, em busca daquilo que você não pode perder. O que você não pode guardar? Sua energia, sua força, suas capacidades. Gaste isso nas coisas de Deus, mas sem jamais perder o mais importante, a confiança no sacrifício expiatório do Calvário, que é a salvação eterna. Que Deus então nos abençoe em Cristo Jesus. Próxima lição, o mistério da Santíssima Trindade, uma lição totalmente teológica. 4 de janeiro, que é o primeiro domingo. Se esforce para você estar na escola bíblica dominical, para se aprofundar na grande doutrina da Trindade. Ou seja, o Pai te amou, o Filho veio, se fez carne e morreu na cruz, mas quem que ensina a você, quem te revela essa verdade, é a pessoa do Espírito Santo. E Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Pastor Rubens Sebastião dá continuidade nessa obra.